Eu acho que já foi, vê aí se tá. Uhum. Link do Shabbat. Já apareceu, já tá aparecendo. Sim. Já apareceu. Oi, queridos irmãos. Pedir ajuda aqui à minha esposa para ela dizer se a transmissão tá indo, se eu estou centralizado, se eu estou longe, como é que está. E aí, Jesus, como é que eu estou? Ela falou que eu estou lindo. Brincadeira. Tá. Eu vou então acender hoje a lâmpada de hoje, ok? E para isso eu vou fazer primeiro uma oração e depois a oração do hebraico. Senhor, abençoa agora essa transmissão, abençoa o povo que vai estar recebendo, vai estar vendo, ouvindo. Abençoa a tua palavra, que ela vá até onde o Senhor seja da tua vontade. Quero iniciar hoje fazendo essa oração de Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kiddushenu bemitzvotav veitzvanu lehadlik ner shel Hanukkah. Bendito sejas tu, Rei do Universo, que nos santificaste teu mandamento, nos ordenaste acender as lâmpadas de Hanukkah. E queridos, vai aqui, chamaste. Assim, dá. Que bom. Bem, irmãos, vou fazer a leitura aqui na Torá. Hoje é segunda, você acendeu só a primeira. Hoje é segunda. As outras laterais a gente vai colocando conforme os dias forem chegando. Então vamos ler aqui em Gênesis 37. Eu vou ler do 1 até o 15, porque vai até o capítulo 40, né? Então é uma leitura muito extensa, e aí eu vou abordando detalhes conforme nós formos aqui fazendo o nosso estudo. Então vamos lá. E habitou. Está caindo essa aqui, ajeita ela, não está caindo. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos de seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhes podia falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive.
Atavam os feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-a a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhes tinham ciúmes, o pai, entretanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho de seu pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E respondeu-lhe José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo. Ele perguntou: que procuras? Vou continuar mais um pouquinho. Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: foram-se daqui, pois ouvi dizer: vamos adotando. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Eu separei essa pequena introdução, como eu disse, que a Parashá diz e habitou, né? E diz assim: essa é a história de Israel, de Jacó. Porém, o início diz: tinha José 17 anos. Então a gente percebe aqui que a história de Israel está atrelada à história de José. Então, quando vai contar sobre a vida de Jacó, eles eram nômades, né? Então Jacó vem de uma tradição lá desde Abraão, os pais de Abraão, que vieram de Harã, onde hoje seria a Síria, os lados já do Iraque, e peregrinaram na terra, e andaram na terra, todos os lados, né, todos os sentidos, e não construíram para si habitações. No entanto, essa Parashá diz e habitou. Então a gente tem a nítida impressão de que num determinado momento, Jacó, já avançado em idade, se estabeleceu neste lugar, da onde então vai decorrer toda essa narrativa. Eu queria chamar a atenção, porque a história depois vai também passar para a história de Judá, os acontecimentos que vão acontecer com Judá, e depois voltam os acontecimentos que acontecem com José, como que ele é vendido, como que ele vai parar na casa do oficial do Egito, e depois a tentação dele, depois a prisão e até a sua ascensão, que já vai começar na Parashá que vem. Eu escolhi ler até o 15 porque no 15 tem um fato assim inesperado, que é uma coisa assim um pouco fora do contexto, né? Um pouco sem sentido, que diz que indo José em busca dos seus irmãos em Siquém, ele se perdeu, ele não encontrava os irmãos e encontrou um homem, né? Lá, não diz especificamente quem era, como era, por que estava ali naquele momento, mas ele pergunta para o homem, né, onde estão meus irmãos, procuro meus irmãos. Então a Bíblia não dá muito detalhe nesse momento, e é isso que faz a gente ficar um pouco intrigado e até especular, né, algumas coisas, porque dá a entender que é um anjo que estava ali para que José não desviasse naquele momento do propósito que Deus tinha para ele. Então, evidencia nesse momento que o destino de José era um destino profético que estava na mão de Deus.
E existe agora uma característica que eu quero compartilhar com os irmãos, para depois nós voltarmos a essa história. Então eu queria falar, a gente está no segundo dia de Hanukkah, a história já foi contada muitas vezes, por acaso alguém estiver vendo pela primeira vez um vídeo desse tipo, e você pode pesquisar sobre Hanukkah no Google e você vai encontrar então a descrição histórica, né? Eu vou comentar alguma coisa, mas não vou contar toda a história aqui. Então eu queria começar falando sobre a questão da nossa espiritualidade, sobre a nossa fé. E nós temos uma tendência de procurar segurança, de procurar proteção, de não termos muitas oscilações, né, na nossa caminhada, no nosso trajeto. Então nós temos uma tendência a conservar aquilo que ficarmos numa zona de conforto, né? Então essa é uma tendência humana, todas as pessoas vão, durante a sua vida, a sua jornada de vida, procurar cada vez mais esse nível de segurança e proteção. Mas no que diz respeito à nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade, ela não é estática, ela não é monolítica, ela não é como uma rocha. Um monolito é uma rocha. Então ela não é uma coisa fixa, pesada, né? Pelo contrário, ela é dinâmica. A Bíblia fala sobre crescimento da fé, sobre naufrágio da fé, sobre essa elasticidade que a fé pode conter. E dentro disso eu queria explicar que nós também, como pessoas, nós temos as etapas, que nós temos as etapas humanas, nós temos essas etapas também na fé, no nível da fé. Que ou seja, a gente tem uma infância na fé, a gente tem uma adolescência, né? A gente tem uma vida adulta na fé, a gente tem uma maturidade. Então, eu quero até ler um texto lá em Hebreus, que aborda nessa questão. Eu não marquei muito aqui as coisas na minha Bíblia, né? E Gisele, quando me avisou, eu falei, gente, já está em cima da hora, né? Então vamos lá. Hebreus 6,19. Eu vou ler primeiro os primeiros versículos. Hebreus, achei aqui. Versículo 6. Eu vou ler os primeiros versículos e depois partir lá para o 19. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição das mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Vamos pular lá para o final, próximo lá no 19, 19. Tá ok. Vou ler o 18 também, tá? Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, figura firme e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, existem duas coisas aqui nesse texto que eu queria abordar. A primeira que diz para que nós não voltemos aos rudimentos de batismo, de ressurreição, de imposição de mãos, de milagres, de uma série de questões que são bastante lícitas, normais e elas fazem parte, né,
do nosso mundo espiritual, da nossa caminhada, mas entendo que o autor da Carta aos Hebreus ele está se referindo a uma infância na fé, onde essas coisas estão num lugar muito acentuado. Essas coisas são importantes, mas elas devem ficar dentro de nós e se manterem dentro de nós enquanto nós caminhamos em busca de um aprofundamento das coisas de Deus. Uma coisa não quer descartar a outra, uma coisa não quer anular a outra, pode ser alguma. Também outro texto, né, Paulo, acho que é em Coríntios, que ele fala que dei-vos leite a beber, porque eu não podia suportar o alimento sólido, etc., porquanto ainda sois meninos, crianças na fé. Então, eu queria explicar algumas coisas. Por exemplo, claro que um dia eu fui uma criança na fé, eu nasci de novo e estive assim no deslumbramento, né, de vir à luz, vamos dizer assim, né, de estar entrando no mundo, no novo nascimento, e participar, e querer evoluir, querer crescer naquele momento, de todas as coisas que fossem possíveis para mim. Então eu tentei me dedicar dentro do máximo das minhas capacidades. E daí, dentro dessa caminhada, como eu disse, a gente vai para uma adolescência, ou seja, as coisas não estão muito bem definidas para nós nesse momento. Há um medo da fé vir a falhar, de a gente voltar atrás. As coisas funcionam muito ainda conforme esses primeiros versículos aqui, de rudimentos, né? Então a gente ainda tem uma insegurança ali, mesmo tendo uma experiência muito forte, um experimento bastante milagroso, também existe uma insegurança, porque como qualquer criança está crescendo, ela começa a caminhar, ela é insegura, a princípio, etc., vai assim por diante. E então a gente tem essas duas relações da fé, que ao mesmo tempo que a gente busca uma firmeza, uma âncora, uma ancoragem, a espiritualidade, no entanto, ela não é monolítica, como eu disse a princípio, ela não é algo tão determinante no sentido ortodoxo ou fundamentalista, que não permita que nós sejamos aptos a conhecer tudo e reter o bem, e a evoluir e receber coisas. Eu quero dizer que isso não me refiro a uma pessoa recebe coisas e coisas, a outra não, portanto essa pessoa é maior que a outra, melhor, mais evoluída, mais espiritual. Não, por favor, não tem nada a ver com o que eu estou falando. O que eu estou querendo explicar aqui é que, por exemplo, na minha experiência, num dado momento, tornou-se para mim muito importante beber nas fontes hebraicas da minha fé. Portanto, quando celebro essas festividades, essas tradições, não estou me tornando, por exemplo, assim, um judeu, que eu não sou de nascença, não estou introduzindo no cristianismo uma coisa herética como judaização, não estou propondo a relativização da fé, em hipótese alguma. Porém, o que eu experimentei foi uma complementação de tudo aquilo que eu havia recebido na minha infância espiritual. Portanto, o cristianismo ele é a plenitude dos tempos, é o que diz lá as Escrituras. E Cristo é a plenitude dos tempos, ou seja, nele é chegado o reino de Deus, portanto, todas as coisas estão completas nele. Na cruz ele brama, está consumado. E então, continuando nesse raciocínio, eu quero agora falar um pouco a respeito dos acontecimentos
que diz respeito mais às partes históricas de Hanukkah, porque aqui eu quero fazer uma correlação com a vida de José. José era uma pessoa obediente, né? O pai falou assim: olha, José, quero que você vá lá olhar os seus irmãos. Então ele diz aqui a escritura: eis-me aqui. José, ele era possuidor de uma ética e de valores que ele recebe da sua família, do seu pai, que faz dele uma pessoa diferenciada. Ele tem dons, Deus inspira ele a interpretações, e aqui diz no segundo sonho que ele vai contar ali sobre o sol, a lua e as estrelas se inclinarem perante ele, diz aqui que Jacó guardou isso consigo. Os seus irmãos zombaram, odiaram ele, mas Jacó guardou aquilo consigo, ou seja, fez alguma relevância, foi relevante para Jacó, ele entendeu que havia ali um destino espiritual, uma missão que havia ali, que José era uma pessoa que detinha um favor de Deus, uma missão de Deus, alguma coisa especial na vida dele. Bem, então voltando para a parte histórica, nós vamos nos encontrar no Império Grego. A Grécia já tinha estabelecido ali uma dominação cultural, uma região muito ampla, que ia da onde hoje é a Índia, Afeganistão, a Macedônia, Europa, ali a parte do Oriente Médio, então Ásia, Egito. Então havia uma influência, porque era modus operandi dos gregos implantar sua cultura, não bastava só dominar, eles queriam implantar a visão grega de mundo. E a visão grega de mundo propõe uma ética baseada na razão, na lógica, na mente, né, no intelecto, e uma estética baseada no corpo, né, na beleza física. Então, a estética também dos gregos se revela na arquitetura. Então, o estilo clássico, né, que predominou historicamente até praticamente início do século XX, só veio mesmo a sofrer algumas modificações aí a partir da meada do século XX, pós-guerra. Antes, quase todas as coisas tinham algum elemento clássico, neoclássico na estética arquitetônica, de modo que, para os gregos, começa a se tornar uma coisa que incomodava, um incômodo, o povo que tinha uma ética baseada numa obediência de um livro, tinha costumes como a circuncisão, que para o grego era mutilação, e tinha uma estética, do ponto de vista grego, pobre, porque a estética judaica era muito mais baseada nas suas vivências espirituais, ou seja, suas roupas eram baseadas em ordens da Torá, então usar um talite, determinados tipos de vestimenta, cobrir a cabeça, etc. Então, os gregos naquele momento eles se incomodam com essa situação, e então eles querem impor um domínio cultural, um domínio religioso, espiritual. Então eles proíbem essas coisas, a leitura da Torá, a prática do Shabat, a circuncisão, e vão chegar até o ponto da própria profanação do templo, e daí uma revolta que vai resultar numa reconquista do povo pela sua liberdade e a reconsagração do templo, onde a luz do castiçal, que era aquilo que iluminava o templo interior, o templo não tinha janela, não tinha nenhum tipo de luz exterior que entrasse no templo, somente a luz
da menorá, o castiçal de 7 lâmpadas. E a sutileza é que os gregos não só visaram o aspecto exterior da espiritualidade judaica, mas visaram também os aspectos interiores. Então eles foram lá e profanaram o Kadosh HaKadoshim, ou seja, todas as coisas no santuário tinham um selo kasher, sacerdotal. Olha, isso aqui está de acordo com os ensinamentos da Torá. Assim, o azeite que era usado no templo tinha toda uma fórmula própria, só para ser usado daquele jeito. E quando eles procuram o azeite para acender a menorá, eles só encontram um pote que ia durar um dia, e pela fé eles acenderam aquele pote, e a história diz que ali houve um milagre. Então, aquele jarrim de azeite, ele durou 8 dias. Então, houve um milagre. Nós estamos vivendo num tempo em que essa palavra milagre, ela é uma palavra que se tornou assim, como que eu digo assim? Inacreditável. Se tornou quase que uma condição espiritual para que um bom cristão tem que receber cura, um bom cristão tem que ter experiências profundas no nível da espiritualidade, batismo com o Espírito Santo, coisas sobrenaturais. Um bom cristão tem que estar bem aberto para coisas sobrenaturais, e essas coisas elas funcionam na dimensão do espírito como as coisas móveis, coisas que aconteceram, pararam de acontecer, acontece esporadicamente, pode acontecer e pode não acontecer. Eu lembrei do testemunho de um rapaz, eu acho que ele é pastor, eu não lembro bem o nome dele agora, mas eu ouvi o testemunho dele. Ele foi acometido de meningite quando ainda era bem pequeno, bem criança, e ele acabou desenganado, em coma, já sendo indicado para amputação dos membros. E quem entende um pouco desse assunto sabe que é um negócio irreversível. Aí a pessoa, quando consegue se salvar, essa pessoa ela fica debilitada mentalmente, fisicamente. E esse rapaz, no testemunho dele, dizia que num determinado momento, ali naquele hospital, aquela situação toda, ele acorda do coma, em perfeito estado de consciência, corpo perfeito, a junta médica vem, ninguém entende nada, e esse rapaz ele prega, ele dá testemunho. Eu não consigo lembrar o nome dele agora. A história dele é muito impactante. Então a gente pensa assim, poxa, mas esse é o padrão? Poxa, o próprio Jesus falou que, olha, no tempo da torre lá de Shiló, que caiu sobre aquelas pessoas, e ele vai comparando, poxa, havia tantas pessoas, outras que podiam acontecer fatos semelhantes, mas aconteceu com aquelas pessoas, e ele vai citando situações do tipo assim, mas são coisas aleatórias, improváveis e praticamente muito fora da nossa alçada de compreensão. Porém, na nossa imaturidade espiritual, a gente costuma exigir de Deus certas coisas, fazer exigências sobre se eu não sou abençoado, então Deus não gosta de mim. Abençoado, isso varia de pessoa para pessoa. Mas na maturidade das coisas, nós somos resilientes. Ou seja, experimentamos muitos aspectos positivos e negativos na nossa fé e nos tornamos resilientes. Temos uma estrutura que suporta não ter explicações para certas coisas, passar por determinados perrengues e não determinar para Deus que Ele faça aquilo que a gente quer que faça. Então, nesse sentido, a gente volta para José. José é uma pessoa dotada desse nível de espiritualidade.
porque José podia pensar assim, poxa, se eu não encontro esse camarada no caminho, eu não estaria agora escravizado aqui no Egito, né? Então isso seria possivelmente o sentimento de qualquer um de nós. Mas a Bíblia não cita em nenhum momento se passou isso pela cabeça de José, mas a gente vê sempre José construindo alguma coisa para frente. Ele sempre se levanta das situações, ele está sempre se levantando das situações. A gente não vê na Bíblia a narrativa de José, não estou dizendo que ele não sofreu, que ele não chorou, que ele não ficou deprimido, não estou dizendo nada disso, só estou dizendo que a Bíblia vai narrando como que José passa por cima dessas tribulações e como que ele chega ao fim dessas tribulações. Então ele é vendido como escravo, ele é revendido como escravo. É interessante que o texto fala que uma caravana de ismaelitas passava pelo caminho, etc. Mas no decorrer da leitura diz assim, os midianitas venderam José para o Egito, né? Bom, foram ismaelitas, foram midianitas, bem, são descendentes de Abraão, tanto Midian quanto Ismael, um filho de Quetura, outro filho de Hagar, né? Mas possivelmente até fossem identificados como um grupo só. Mas então nós vamos ver as ações propositivas de José. José, ele chega na casa lá do Potifar e ele consegue fazer com que as coisas sejam abençoadas. O Potifar chegou ao ponto de não saber nem quanto ganha, deixa de ganhar. Ele só quer chegar em casa, comer, dormir, entende? Tudo na casa de Potifar estava sob a administração de José. José passa por uma situação que a mulher de Potifar quer se deitar com ele, e ele rejeita isso em nome de uma ética, né? E da sua ética baseada na sua fé e na sua obediência. Então, não é uma ética hipócrita, né? É baseado numa obediência a ponto dele rejeitar essa situação, e por conta dessa situação ele vai parar numa prisão ainda pior ainda. E ali José vai enfrentar toda essa dicotomia de fé e obediência, razão e a razão no sentido de que humanamente a gente racionaliza e pensa o intelecto e chega a conclusões, mas que para Deus não quer dizer nada, né? Porque a relação que o povo de Israel tem com Deus, depois vai se estabelecer isso lá no Sinai, muitos anos depois dessa situação, que é o pacto do Sinai que diz assim, faremos e ouviremos, ou seja, eu obedeço, tá? E depois Deus explica, tá bom? Mas a princípio eu obedeço. Então, isso vai influenciar na estética e ética dos judeus, e isso vai confrontar a ética e estética do mundo, porque a Bíblia narra 4 situações sobre o mundo de influência, as 4 grandes influências do mundo que constrói o ser humano que nós somos hoje. A primeira grande influência do mundo é sobre a espiritualidade, e ela é representada pela Babilônia. A segunda grande influência do mundo, ela é sobre a alma e os sentimentos, é representado pela Pérsia. No livro ali de Esther, né, a gente vai ver isso. A terceira grande influência, que é a influência grega, ela representa os instintos e a mente e a razão. E a quarta influência é sobre o poder e a vontade, né, representado por Roma. Então essas 4 influências são aquilo que compõe o mundo. O mundo é isso. É construído sobre essas 4 influências. E o reino de Deus é construído sobre qual influência? A influência do reino de Deus é essa que eu acabei de falar, obedecer. E obedecer é uma coisa estranha para a razão. É uma coisa estranha para o intelecto humano. É uma coisa estranha para os sentimentos humanos. Deixa eu ver, fiz algumas anotações aqui, inclusive citando alguns desses textos, né?
abordei praticamente tudo o que eu estava falando aqui. Então, por exemplo, na fé que está relacionado à obediência, você tem as festas fixas, você tem a Torá e as suas leis de vestimenta, de comida, de aparência, de se lavar, né? Toda uma abordagem social muito forte em relação a isso. Mas a principal delas é a obediência, que vai se manifestar, vai se revelar nas festas fixas, exatamente no Shabat, nas alianças feitas com Deus. Então, apesar de Hanukkah não estar dentro dessas festas da lei, ela é uma celebração de diferenciação desses dois mundos. O mundo das 4 influências e o mundo da ética e estética de Deus, o mundo da ética e da estética do mundo. Então, voltando lá para o princípio, a gente pode ter uma fé dinâmica, a gente pode estudar, ler, ser filósofo, estudar filosofia, se aprofundar na cultura grega, ler de todas as coisas, nutrir, né, uma vida racional, uma vida emocional sadia, até assim, às vezes, um pouco gordinha nesse sentido, né, se engordar nessas coisas, mas na questão das nossas posições, então a fé ela pode ser dinâmica, mas ela tem que ter uma âncora. Você pode ter toda essa liberdade em todos os sentidos, mas você também tem que ser servo de Cristo. Né? A gente fala, tem liberdade? Não tem, mas não tem liberdade, isso tem, mas eu sou servo de Cristo. Então o servo não tem tanta liberdade assim. Né? E eu não estou falando da questão religiosa, falando exatamente dessa posição de obediência. E com isso eu quero dizer o seguinte, que eu não sou mais obediente que os outros, eu não sou mais espiritual que ninguém, mas o que eu quero falar é que essas coisas me alimentam, essas coisas me trazem um fortalecimento espiritual e satisfazem o meu nível de maturidade espiritual. Não estou dizendo que sou muito maduro espiritual, então tudo a gente tem que ficar se corrigindo para não ser levado a uma outra interpretação. Mas entende pessoal, eu amo a palavra de Deus como um todo, né? A fé e aqueles rudimentos da nossa conversão e da nossa caminhada com Cristo e as experiências que a gente tem nessa primeira infância, porém o alimento sólido é toda a Escritura. Então eu não posso escolher, eu quero só um leitinho que está aqui, né, nessa carta aqui de Paulo, que fala com tanto amor para mim, também tem que estar baseado, estaqueado, ancorado na palavra de Deus. Eu acho que eu abordei, se não todos, quase todos os aspectos que eu queria, né? Claro que não são todos os aspectos relacionados ao entendimento de Hanukkah. Hanukkah aparece no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 10, tá? A festa da dedicação durante o inverno. Ela acontece no dia 25 de Quisleu, que foi então agora ontem. Essa data é muito representativa, né, nas escrituras. O negócio é que o nosso calendário é um calendário romano e a gente acaba não conseguindo fazer muito essas associações. Eu vou então fazer o Kiddush aqui no final dessa transmissão.
O Kiddush sempre se refere ao pão e ao vinho. Então vamos orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Glórias te dou, eterno nosso Deus, Criador do céu e da terra, por ter nos dado o fruto da vide. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamot sin lechem yaetz. Graças te dou, eterno nosso Deus, Criador do céu e da terra, por ter feito sair da terra o pão. Amém. Fala um pouquinho sobre a paz. O Shalom. Anícia, queria falar de boca cheia. Anícia fazendo uma correlação com o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 manifestações. Então, acho que agora o segundo dia é sobre a paz. Shamash. Agora. Shamash é Jesus, né? Que é o servo. É a paz. É o amor. Então, a paz, né, o Shalom. O Shalom é completude, é plenitude, mas eu vou deixar para os devocionais, né, que ela tem nos ensinado todos os dias e que eu me alimento muito desses devocionais, e desejar para os irmãos a paz do Senhor, né, o Shalom de Deus. Amém? E até a próxima transmissão. Desligar o seu, senão fica gravando. É o seu. Não, meu. As coisas. Não é no meu, não. Não estou com fome. Desliga logo, mano. Não grava tudo. Aí o pessoal